Fala investidora, eu sou Alex, esse é o canal Pingado na Bolsa. Hoje a gente vai falar aqui sobre o fundo Kinea Rendimentos Imobiliários, o KNCR11, o relatório de maio de 2022, que saiu agora no comecinho de junho, então fica ligado até o final do vídeo para todas as informações sobre esse fundo. E bom, antes de mais nada, eu vou pedir para você se inscrever no canal caso não seja inscrito ainda e curtir esse vídeo para ajudar na divulgação aqui do nosso canal. E vamos aqui ao objetivo do fundo. O portfólio é dedicado ao investimento em ativos de renda fixa de natureza imobiliária, especialmente em certificados de recebíveis imobiliários, os famosos aqui CRIs, tá? O patrimônio líquido do fundo estava em 4,04 bilhões de reais, eram 112.262 cotistas aqui até o final do mês de maio. O rendimento que o fundo vai pagar aqui no dia 13/6 é de R$ 1,08 por cota. A cota patrimonial estava aqui em R$ 101,13 e a cota mercado estava em R$ 102,50. A gente vê que o mercado está dando um certo ágio para esse fundo aqui, está sendo negociado um pouquinho acima do seu valor patrimonial, não é tanto assim, mas de qualquer forma está dentro de uma taxa aceitável aqui, pelo menos na minha visão. Lembrando, não estou recomendando que você compre ou venda esse fundo, mas no meu caso, para minha carteira, eu aceito pagar até um pouquinho ali de ágio, até 4, 5% ali de ágio, se for um fundo muito bom de papel. E aqui com relação à média diária de liquidez, então 6.440.000, a liquidez muito boa, é um dos fundos mais líquidos aí, mais negociados que a gente tem na bolsa, tá? Pode entrar, sair tranquilo aqui, que pelo menos liquidez você vai ter com esse fundo aqui. E aqui a gente tem o comentário do gestor. Então, ao fim de maio, o fundo apresentava alocação em relação ao seu patrimônio de 93,4% em CRI e 16,9% em instrumentos de caixa que serão destinados a novas operações aqui. O rendimento mensal do fundo está em 101% do CDI líquido de R. Então, está bem próximo ali do rendimento do CDI. Lembrando que a gente está falando aqui de um rendimento isento de imposto de renda e aqui a gente está falando de 101% do CDI líquido de R, certo? Considerando esses 15% aí normalmente que a gente tem em renda fixa. Aqui os dividendos referentes a maio, cuja distribuição ocorrerá no dia 13/6, são de R$ 1,08 por cota e representam uma rentabilidade, como a gente comentou, de 101% da taxa DI, isenta de imposto de renda para pessoas físicas, considerando uma cota de R$ 103,86, e esse valor distribuído segue se beneficiando do processo de elevação de juros conduzido pelo Copom, que, em sua última reunião, elevou a taxa básica de juros da economia para 12,75% ao ano. E a gente tem visto aí várias pessoas do mercado financeiro falando que essa taxa vai se elevar ainda um pouco mais por conta da inflação não estar ainda se arrefecendo. Então, a gente pode esperar que esse fundo tenha um rendimento mais alto por conta dele ser vinculado ao CDI, e como a taxa Selic é a base, né, para o CDI, a gente vê que também o CDI está aumentando, a Selic aumentando, e os rendimentos de fundos de CRI atrelados a CDI ou de outros fundos que têm seus contratos renovados via CDI também vão aumentar, certo? E aqui eles destacam que o fundo vai continuar se beneficiando à medida que ocorram novos incrementos da Selic, tendo em vista sua carteira pós-fixada baseada na Selic. Aqui também vale destacar que o veículo, né, o fundo imobiliário aqui possui um pipeline, ou seja, uma previsão de investimentos aqui extensa, né, de novas operações que se encontram em fase de estruturação e devem ser liquidadas ao longo dos próximos 2 meses. Na visão da gestão aqui da Kinea, trata-se de um ótimo momento para as novas alocações, tendo em vista a disponibilidade de operações de alta qualidade de crédito com patamar de remuneração atrativo. E antes de continuar aqui com os comentários do gestor, a gente vê alguns dados do fundo. Então, o fundo iniciou lá em 2012, então esse fundo vai fazer, né, 10 anos aqui, a taxa de administração de 1,08% ao ano, não tem taxa de performance, e a Kinea Investimentos, né, do grupo Itaú aí, é a gestora desse fundo imobiliário. Intrag DTVM é a administradora também vinculada ao Itaú. Aqui a gente continua com os comentários do gestor. Então, adicionalmente, eles informam aqui que a gestão do fundo optou por realizar provisoriamente operações compromissadas reversas lastreadas em CRI. Então, esses instrumentos permitem uma alocação maior de recursos em CRI, o que contribui para aumentar o retorno do fundo, mas em especial proporciona maior flexibilidade e velocidade de alocação dos recursos das emissões de cotas. Dessa maneira, eles acreditam que os instrumentos são construtivos para o processo de gestão do veículo, e vale destacar que as operações compromissadas realizadas
compromissadas têm longo prazo de vencimento e são cuidadosamente monitoradas pela equipe de gestão de riscos da Kinea, atendendo critérios como liquidez, percentual máximo do fundo e custo. Tá? Então, atualmente, as operações compromissadas representam uma exposição de aproximadamente 10% do patrimônio líquido do fundo, que é um patamar considerado confortável aqui pela equipe de gestão. Então, só para a gente entender aqui, essas operações compromissadas, elas são uma alternativa aí de investimento de renda fixa, tá? Então, eles funcionam como um tipo de empréstimo, utilizando os CRIs que eles têm aí como garantia, tá? Aqui eles destacam que a carteira de ativos do fundo permanece adimplente em todas as suas obrigações. E em maio, eles realizaram uma nova integralização do CRI Edifício Luna, é um ativo que já integrava a carteira do fundo aqui. O aumento de exposição foi de 38 milhões de reais, com uma remuneração de taxa DI mais 2,13%. E aqui a gente tem os dados da operação, então Edifício Luna, 38 milhões de reais, como a gente viu a taxa aqui, é uma alienação fiduciária de imóveis e cessão fiduciárias, como garantias aqui, e o CRI é baseado em um projeto de empreendimento comercial de alto padrão na região da Marginal Pinheiros, desenvolvido por uma empresa patrimonialista de primeira linha. O pacote de garantias é bastante robusto, né? Então, é alienação fiduciária, cessão fiduciária do imóvel sendo desenvolvido, além da alienação fiduciária de um edifício comercial AAA aqui, já entregue e locado, tá? Então, o CRI conta também com diversos mecanismos de controle, tendo sido estruturado pela equipe de gestão da Kinea. E a gente tem um resumo da carteira do fundo, então os ativos aqui em CRI, basicamente, né, 91% alocado em CRI mais, e CRI inflação aqui em 1,6%, mais esse caixa de 16,9%. Aqui a gente tem os indexadores, tá? A maior parte realmente está em CDI mais, o yield médio aqui 2,55% para CDI e inflação 7,25%. O yield médio curva 1,86% CRIs de CDI e 6,84% CRIs de inflação. O prazo médio 6,2 e 4,8 anos aqui do CDI e da inflação. E a duration aqui de 0 no CDI e de 3 no CRI de inflação. Só para a gente lembrar, essa questão aqui é por conta das operações compromissadas, é por isso que tem mais de 100% alocado do patrimônio do fundo. Aqui com relação às alocações de CRIs, então 93,4% do patrimônio do fundo. As alocações por setor, como a gente vê aqui, a maior parte está em escritório, 50,4%, depois shoppings 35,4%, logístico 7,3%, residencial 6,2% e outros 0,7%. Enquanto a alocação total por indexador aqui, a gente vê a maior parte está em CDI, 83,3%, o Selic, que é basicamente a mesma coisa que o CDI, né, é bem similar, e o IPCA, 1,4%, então esse fundo é bem focado em CDI. Aqui as informações contábeis do fundo, então no mês de maio de 2022, a gente teve 41 milhões de reais de resultado CRI, resultado de instrumentos de caixa aqui 5,3 milhões de reais, menos esses 3 milhões e 800 mil aqui de despesas, 500 mil reais com outras receitas, um resultado líquido de 43 milhões de reais. A gente pode ver que é um fundo muito grande, então 43 milhões de resultado líquido em um mês, é um fundo gigante mesmo, a distribuição foi abaixo do resultado aqui, o que a gente consegue ver que nesse mês aqui a distribuição foi saudável. Resultado por cota de 1,08 centavos e a distribuição por cota aqui de R$ 1,08. O fundo possui um saldo de lucro a distribuir aqui de 0,01, ou seja, 1 centavo por cota, não é um saldo muito grande, mas de qualquer forma está ainda dentro do esperado, está dentro ainda do resultado, tem um certo saldo de lucro aqui ainda, tá? Não está distribuindo mais do que ele está gerando de resultado. Aqui a gente vê o resultado do fundo, né? Então saiu de 40 centavos lá em junho de 2021, foi aumentando até mais de R$ 1 agora em maio de 22, até tendo em vista o aumento da Selic. Esse fundo é muito atrelado à Selic, a taxa DI saiu de 0,30% para 1,03% agora em maio. A rentabilidade do fundo está bem atrelada à taxa Selic, como a gente pode ver nessa tabela aqui, nessa coluna, e aqui os percentuais também teve uma diminuição aqui do percentual da taxa DI conforme a taxa DI vai aumentando, é um pouco mais difícil para o fundo manter o seu rendimento equiparado à taxa DI. Então, o gross up aqui, se você for considerar os 15% de imposto de renda, então o valor líquido, tá? Saiu de 149% aqui em junho de 2021 para 119% da taxa DI agora em 2022, em maio de 2022. Aqui são os ativos do fundo, eu não vou me alongar tanto aqui, mas eu vou comentar sobre esses dois primeiros aqui, que são mais do que 5% da carteira. A gente vê que é uma carteira bem diversificada aqui, são vários ativos abaixo de 4%, 3%, 2%. Então a gente tem só esses dois aqui, que são os ativos mais representativos da carteira do fundo.
Os dois têm um indexador CDI, a taxa de aquisição 1,86% e 1,40%, o saldo da curva aqui de 351 milhões, 257 milhões, ou seja, esses dois CRIs que são pequenos até na carteira do fundo, representam menos de 8% aí, cada um deles, tem mais de 350 milhões de reais aí no primeiro deles, que é esse JHSF Malls. Então a gente vê que realmente é um fundo muito grande, essa é uma vantagem de ter um fundo tão grande assim, por mais que você invista 300, 200, 300, 400 milhões de reais em um CRI, você não vai ter uma concentração tão grande daquele CRI dentro do fundo imobiliário. Então aqui a gente tem os outros ativos, se você quiser dar uma pausada, você pode conferir aqui os ativos que esse fundo tem. São muitos ativos realmente. Eu não quero deixar esse vídeo tão longo assim, tá? Então a gente vai acabar só conferindo aqui os ativos por alto. Esses aqui são os ativos que tem o indexador IPCA, o caixa do fundo aqui, que representa 15% da carteira, e aqui a gente tem o total de patrimônio do fundo, acima dos 4 bilhões de reais. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se foi útil, considere curtir o vídeo, assine o canal para não perder os próximos vídeos que a gente vai comentar aqui sobre fundos imobiliários. Eu vou deixar um botão nessa tela final para você fazer isso, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!